Bom, amados, como nós já temos dito, a Secretaria de Missões ela é o elo de ligação entre o missionário que está no campo e a igreja local. Amém? Então, algo muito interessante e importante é escolher o secretário de missões, tá? Quem vai estar à frente da Secretaria de Missões. No meu ponto de vista, o secretário de missões, em primeiro lugar, ele tem que ter amor por missões. Ele não pode ser apenas um obreiro, um diácono, um presbítero ou um pastor, sei lá quem for, que vai ocupar um cargo na igreja. Não, ele deve ter amor por missão. Isso deve cada vez mais ardendo na veia do secretário. Vai ser muito melhor para a igreja e também para o missionário que está no campo. Né? Tem que ter esse amor. Outra coisa, o secretário, preferencialmente, ele tem que ter experiência de missões, de campo, preferencialmente porque é complicado. Muitas vezes uma igreja não está começando e não tem nenhuma experiência, ninguém, né? Mas se o secretário, ele deve ter se ele tiver experiência, vamos resumir assim, é muito melhor o desenvolvimento para a igreja. Se esse missionário já fez algum trabalho missionário, né, se já esteve envolvido em algum trabalho de missões, é muito melhor para a igreja e para o missionário. Para a igreja, aliás, e para o missionário que está no campo. E outra coisa que que a gente pode deixar bem claro aqui, não tem sentido nenhum, não existe sentido nenhum uma igreja ter uma secretaria de missões arrecadando oferta para missões e não enviar essa oferta para lugar nenhum, para o trabalho missionário. Né? Existem igrejas, infelizmente, que fazem isso, criam uma secretaria de missões, coloca qualquer pessoa ali que tem mais uma aptidão para arrecadar recurso e estão usando vídeos, estão usando fotos, estão usando trabalhos missionários, usando as imagens, né? E o trabalho de missionários diversos. Hoje, pessoal, nós temos aí os Facebook, nós temos e-mail, nós temos blog, e existe uma certa de informação, muita informação na internet, e coletam tudo isso e passam para o povo e animam o povo a ter missões, sempre focalizando na contribuição, e existe uma arrecadação, né? E não é repassado. Eu vou dizer, no meu ponto de vista, isso chega a ser um roubo. Está roubando esses missionários, porque se for usar a imagem de um missionário e tirar a oferta usando aquela imagem daquele missionário e não repassar o recurso, está roubando aquele trabalho missionário. Então deve ser, para tudo isso, então eu volto ao ponto, eu estou falando isso aqui porque nós voltamos ao ponto, o secretário de missões, ele deve ter amor por missões, porque uma pessoa que tem amor não vai fazer um negócio desse. E experiência de missões. Se preferencialmente, se já esteve no campo, se já fez algum trabalho, melhor ainda, essa é uma pessoa mais indicada para ser o secretário de missões. Bom, chegou uma parte bastante interessante sobre organizar a secretaria. Quem sabe você está aí, eu quero organizar, como é que nós podemos, algumas dicas que possa obter nessa questão da organização. Eu peguei aqui, tenho o meu caderninho aqui, tá? Eu fiz algumas anotações e eu quero passar para vocês alguns pontos bastante interessantes sobre a questão da organização, de organizar uma secretaria de missões. Você que está secretário, você pastor, que está aí no desejo de organizar, eu vou passar alguns pontos que possa ajudar, né? Que possa ajudar. O ponto principal deve-se pensar na questão da motivação da igreja. Organizar o que fazer e deve-se pensar na motivação da igreja. A igreja estiver desmotivada com missões, não tem visão, não tem motivação, né? Não tem amor, não tem motivação. Então, deve-se trabalhar bastante na questão da motivação. Passar a visão e isso motiva o povo, anima o povo a orar, a interceder, a contribuir, a ter um missionário da igreja, ou apoiar um programa, ou apoiar um projeto que já está em desenvolvimento no campo. Eu vou passar aqui alguns pontos, né, que
mata essa questão da motivação. É não saber para onde vai o dinheiro. O povo não sabe, está ofertando, mas não sabe. Essa aqui é a pior situação que existe, tá? Eu já tenho conversado com alguns irmãos que trabalhavam em secretarias de missões, irmãos que estão trabalhando em secretarias de missões do Brasil. Não faz muito tempo eu estava conversando com um, e eles contando que eles trabalham, foram colocados à frente da secretaria, existe na parte deles amor, mas a igreja arrecada o recurso e é levado o recurso para outra parte, e no final ninguém sabe para onde que vai, ninguém sabe aonde é empregado o recurso. Esse é o primeiro ponto desmotivante, isso mata qualquer igreja. A igreja, ela fica, cada culto de missões, traz um pastor para falar de missões, animar o povo, e chega na hora da oferta, tá bom, o pastor prega, anima, tem que fazer missão, tem que ofertar, tudo mais, glória a Deus. Mas depois o pessoal senta e conversa, quem sabe bem longe da liderança, sabe, aquelas estão sentados, conversando, visita, e para onde que está indo? A gente está ofertando, mas para onde? Quem é o missionário que está recebendo? E quando não se sabe, isso é desmotivante, né? Aquele irmão vai começar, que ofertava com alegria, vai começar a diminuir, porque a alegria acaba, a motivação foi lá para baixo. Esse é o primeiro ponto. Deve-se saber para onde que está indo, né? Outra coisa aqui que eu coloquei aqui, é não conhecer o missionário nem o projeto desenvolvido, né? Bom, não se sabe para onde está enviando o recurso, logicamente não vai conhecer o missionário e não conhece o projeto. Às vezes até conhece o missionário, às vezes a igreja tem até conhecimento do missionário, conhece quem que é o missionário, mas não tem a familiaridade, não sabe nem quem é a esposa do missionário, se ele é casado, se o missionário tem filhos. Isso acontece bastante comigo. Uma coisa que eu presto atenção de igrejas que apoiam o nosso projeto aqui na Bolívia, eu analiso uma coisa. Quando eu vou nessa igreja e vejo se os irmãos eles estão inteirados do trabalho que está sendo realizado aqui na Bolívia, né? E também sobre a questão de conhecer minha esposa. Quase eu não levo minha esposa quando eu visito as igrejas. Ela, né, andar com o filho, é um pouco complicado. Mas quando eu chego, geralmente os irmãos daquela igreja sabem quem que é Deus mesmo. E a sua esposa? E a irmã Mina? Né? Falando da minha esposa. E os seus filhos, pastor? Como é que está? Como é que estão? Tá? Então, quando existe essa ligação, eu estou sabendo que realmente a igreja, ela sabe quem que é o missionário, para onde está enviando o recurso, e ela também existe um envolvimento. A secretaria, ela está chegando a esse ponto, ela está conseguindo lograr esse resultado, envolver a igreja com o missionário, ao ponto de saber quem que é o missionário e também conhecer o projeto. Esse é outro ponto bastante complicado, né? Porque muitas vezes sabe quem que é o missionário, sabe quem que é a esposa, o nome dos filhos e quanto tempo está no campo, mas não sabe o que que o missionário faz. Se o missionário trabalha com crianças, se o missionário trabalha num orfanato, se ou trabalha com um asilo, né, com pessoas de idade, se o missionário trabalha com igreja, está implantando igreja, se o missionário tem o próprio... Não sabe. Então, deve-se lograr isso aí. E se a igreja, se a secretaria chegar a esse ponto, o nível de motivação da igreja, ela é aumentada. Amém? O nosso terceiro ponto, eu quero concluir aqui, ter um missionário, mas não saber o objetivo e o impacto que o ministério tem no campo, né? Então isso aqui é o seguinte, é conhecer o projeto do missionário, o objetivo que o missionário tem, e ter a consciência do impacto que aquele projeto está tendo no campo. Isso aqui é entrar e mais além da área do conhecimento em si. A igreja, ela deve ter participação. Ela tem que entender que se ela está trabalhando com crianças, se a igreja está orando, intercedendo e contribuindo com o trabalho missionário, ela deve entender qual é o impacto que está tendo aquilo ali no campo. Meu querido pastor, missionário, secretário de missões, chegando a esses pontos aqui, esses são os principais pontos de desmotivação, que acaba com a missão. Não saber
é para onde está indo o dinheiro, não saber quem que é o missionário, quem que é o projeto, e não sabe qual é o impacto que esse projeto tem, né? Volto a dizer, muitas vezes esse último ponto é muito interessante e é um dos pontos mais complicados, porque isso aqui mostra a parte abstrata, né? A igreja ela compreendeu o abstrato entre aspas, porque conhece o projeto, conhece o missionário, mas não sabe o impacto. Isso aqui é muito importante para que a igreja possa ter trabalhar na motivação da igreja e ter um bom resultado no serviço de missões nessa congregação. Bom, e agora nós vamos falar sobre trabalhar com a visão. Trabalhar com a visão da igreja. Eu quero dar aqui alguns pontos para você, né? Espero que você anote aí. Volto a dizer, isso aqui não são ideias minhas, muito aqui são pontos que a gente tem tirado algumas conclusões, conversando com outros missionários. Também eu quero dizer que eu sou filho de missionário, né? Meus pais trabalhando muito tempo em missão e tendo esse relacionamento com igrejas, e a gente cresceu, na minha parte, eu cresci vendo tudo isso aí. Eu quero trazer isso que Deus tem nos dado, quero trazer a vocês, passar aqui um pouco do que Deus nos tem dado e também do relacionamento com outros missionários, né? Eu acredito ser bastante interessante, amém? Então vamos aqui no nosso caderninho, que eu tenho feito algumas anotações para a gente não esquecer alguns detalhes, né? Trabalhar com a visão, a motivação da igreja. Vamos lá, vamos poder trabalhar o primeiro ponto. A igreja, secretário, a igreja, meu querido irmão, ela precisa ter a visão missionária. Para isso você tem que fazer teatro, você tem que, no culto de missões, você tem que trazer uma palavra de missões. E eu vou dizer uma coisa, vou ser bem sincero. Às vezes a igreja ela tem um culto de missões, segundo domingo, terceiro domingo, último domingo do mês, primeiro domingo, não sei a data, coloca, né? Mas o missionário, o secretário de missões, ele tem esse amor por missão no coração. Esse tema de missões não vai ser só no segundo domingo, ele é o mês inteiro, ele é todo mundo, aonde ele chega, ele influencia as pessoas no trabalho de missões, quando ele tem amor pelo serviço de missões e está integrado, não está ali apenas para cumprir um trabalho que foi dado a ele realmente está envolvido com aquilo ali. Então ele não vai trabalhar com a igreja apenas no culto de missões. Não, o culto de missões é um momento especial, onde vão ter teatros, né, falando de missões, isso é muito bom para passar para a igreja, onde vai ter ali pastores pregando, quem sabe a presença de algum missionário, né, e toda essa estrutura para trabalhar com a visão. Mas a presença do secretário de missões, amante do serviço missionário, juntamente com os demais membros daquela equipe, isso aí é muito, muito importante para o desenvolvimento do trabalho. Amém? Segundo ponto aqui para o nosso secretário. A secretaria precisa saber, nós já falamos sobre isso, quem é o missionário e o projeto que ele está desenvolvendo. Então, deve-se passar isso para a igreja, deve-se buscar em cada culto de missões, colocar slides, colocar vídeo. Hoje nós temos a facilidade de vídeo, né? Colocar vídeo aí na televisão. Né? Nós temos igrejas que não tem projetor, mas coloca uma televisão, grava aí o vídeo no DVD e coloca aí para o povo estar vendo, né? Ou slide na televisão. O importante é a igreja ter esse contato e levar para frente e conhecer o missionário e conhecer o projeto. Isso ajuda muito na questão de desenvolver a visão da igreja. Amém? A igreja precisa, terceiro ponto aí, vai anotando, a igreja precisa saber que o campo missionário é uma extensão da igreja. Amém? O missionário está lá no campo, né? Eu estou aqui na Bolívia, nesse exato momento, hoje, que eu estou gravando esse vídeo, nós estamos aqui na Bolívia, Santa Cruz de la Sierra. Existem igrejas que adotam o nosso projeto. Então, a questão é o seguinte: se a igreja compreende que esse projeto aqui é uma extensão da igreja, a igreja fará uma participação muito maior. Através de quê? Através das ofertas e através da intercessão, da oração.
A igreja, se o campo missionário não pertence à igreja, nem vai ter motivação para ofertar e muito menos para orar, né? Mas se existe se passar essa visão, se a igreja local compreender que o trabalho de missões é importante e a igreja ela faz parte desse trabalho missionário, meu querido, a igreja ela vai participar e vai participar com força, ela vai ter essa visão, né? Então, se você quiser trabalhar na visão, você tem que ter isso em foco. Você tem que entender que a igreja ela tem que compreender que o campo missionário é uma extensão da igreja. Né? Que os irmãos têm que orar, não apenas pensar em contribuição financeira, que isso aí com certeza a secretaria está para isso, mas a igreja ela deve pensar que ela tem que ter essa mentalidade. O campo missionário é uma extensão da igreja local. Amém? E o último ponto aqui, o quarto ponto, para a gente finalizar sobre esse aqui, trabalhando com a visão, né, é ter a consciência de orar e contribuir a estar no campo. Isso é uma coisa que Deus tem falado bastante. Olha só, contribuição e oração. Quando o crente ora, ele está lá no Brasil e ele começa a orar. E aqui na Bolívia, onde eu estou, onde nós estamos aqui, no campo espiritual, começa a haver um mover. As minhas dificuldades e as minhas lutas que eu estou tendo na área espiritual, que está causando barreiras ao trabalho espiritual, desculpa, isso aí começa a cair por terra. Por quê? Porque eu tenho um grupo na minha retaguarda, uma igreja na minha retaguarda que está orando. E ela está presente aqui, por mais que aqui na nossa base, na nossa base, aqui na base do programa de apoio, mora eu e minha família, né? Eu com a minha família. Mas toda a igreja está aqui presente, orando, conhecendo o trabalho, o projeto que nós estamos fazendo, e eles estão presentes aqui. Nós temos uma multidão presente aqui. Quando o inimigo levanta barreiras espirituais contra o trabalho, essa intercessão vem e causa impacto, causa resistência e nos dá a vitória no campo, no âmbito espiritual. Problemas financeiros que muitas vezes nós estamos passando é decorrente a situações espirituais. E nós precisamos da intercessão, oposições, perseguições, né? Lugares que nós queremos entrar e não estamos conseguindo, precisamos desse envolvimento. Eu acredito que muitas vezes existe a dificuldade que o campo missionário apresenta e que o missionário muitas vezes trabalha com muito mais dificuldade, é justamente a falta de visão lá na igreja local e a igreja não está intercedendo. Né? Existe uma preocupação muito com o trabalho local e esquece que o campo missionário é uma extensão da igreja. Então, orar é estar presente aqui. E contribuir. Isso é mais fácil, né? Nós estamos falando aqui de algo material, financeiro. Olha só aqui que o Senhor tem me falado isso há muito tempo. A visão participativa. Um irmão, vamos dizer que ele trabalha, ele ganha 10 reais. Vou dar um exemplo aqui. Ele ganha 10 reais para fazer um trabalho durante um dia. Claro, a pessoa pode ganhar muito mais. 100 reais, vamos colocar, 100 reais. Então ele fez um trabalho durante um dia inteiro, ele trabalhou das 6 da manhã até as 6 da tarde, todo dia trabalhando como qualquer outro trabalhador, e ele ganhou 100 reais. Vamos dizer que ele ofertou esses 100 reais para o trabalho missionário, e essa oferta chega aqui no campo. O que nós compreendemos? Aquele dia de trabalho que ele teve está sendo revertido em serviço missionário. O irmão ficou lá o dia inteiro trabalhando, eu não sei qual é o trabalho dele, né? Ganhou um dia inteiro para adquirir aqueles 100 reais. E aqueles 100 reais ele reverteu, ele está usando 100 reais, ele está usando um dia de trabalho para missões. Então, isso entra na Secretaria de Missões. Trabalhar com a motivação do povo é fazer entender que o povo, através da oração e através da contribuição, está presente, o povo está presente no campo missionário.